Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast promovido aqui pela Leme e hoje o nosso tema vai ser bem bacana, a gente vai falar de tecnologia, tá? O que a tecnologia está trazendo de novidade para os escritórios de advocacia, tá? A gente vai falar de vários modelos aqui de tecnologia e a nossa convidada aqui de hoje é a Giovana Soares. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada Gui, obrigada Leme pelo convite. É uma honra estar aqui para falar sobre tecnologia e inovação, acho que é um tema aí das próximas tendências de mercado. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Giovana Soares, sou advogada, sou controller jurídico na Rasson Advogados. Também atuo como mentora e consultora na área de controladoria e gestão de projetos. E atualmente estou aí na busca por essas tendências de mercado, essas inovações que vão impactar diretamente, inclusive, a rotina da controladoria, que é o meu atual ramo aqui, digamos assim. Pessoal, a parte de controladoria é fundamental, é o coração, talvez, ali do escritório, porque se não passar ali, problema, né? Problema, chinelo toca. Então, e aí tecnologia para ajudar a fazer todo esse controle, né? Que está na mão aí dos controllers e que é fundamental para o bom funcionamento do escritório, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui dos nossos tópicos. E, inicialmente, Gi, o que você pode trazer para a gente aí sobre a tecnologia na advocacia hoje, de uma forma mais ampla? Bom, para a gente falar de tecnologia, a gente tem que falar sobre os pilares, né? A tecnologia ela vem através da ideia da gestão estratégica de escritórios de advocacia, que hoje buscam essa gestão estratégica por meio de 3 pilares, que envolve, num primeiro momento, pessoas, porque tecnologia, ela por si só, ela não se toca sozinha, então ela precisa da alimentação, ali pelo menos de eu apertar um comando pelas pessoas. Então vem esse pilar das pessoas, vem o pilar de processos, porque a gente precisa ter um processo bem definido dentro de um escritório de advocacia, de como proceder naquela execução, de como proceder com a alimentação daquele sistema. E por último, a tecnologia. Então a tecnologia, ela também hoje, ela vem com o intuito de ser um pilar dentro de um escritório, porque é uma demanda, inclusive, que a gente recebe dos próprios clientes. Faz algum tempo que eu tive uma reunião com um grande cliente do escritório que foi até a nossa sede, não fica aqui, eles ficam em São Paulo, essa empresa, e eles olharam para mim e falaram, tá, Giovana, mas o que você tem de tecnologia dentro do teu escritório? Daí eu falei, nós temos o software jurídico para alimentação do sistema e tudo mais. Ela, não, mas além, eu quero além, o que vocês têm além disso? Então você vê que até os próprios clientes buscam escritórios que possuem uma gestão estratégica, que possuem tecnologia, que possuem processos definidos internamente para que garanta lá que o prazo final vai ser cumprido e não no último minuto. Então a gente percebe que também é uma demanda de mercado, tanto dos clientes, quanto essa necessidade dos escritórios de profissionalizar através da tecnologia e também entender que a tecnologia ela tá para nos auxiliar e não para tirar o campo, né, o lugar de um advogado hoje. Muito pelo contrário, a gente tem o intuito com o pilar ali da tecnologia de ter uma soma, né, entre pessoas, processos e tecnologia. Bacana, Gi. Essa parte de tecnologia ela acaba sendo praticamente um diferencial competitivo ali do escritório, né? Exato. Um escritório sem tecnologia versus um escritório com tecnologia, quem vai dar mais resultado, né? E não só a tecnologia, né? Igual você colocou as pessoas e os processos. Com certeza, se você não tiver um processo bem alinhado para usar essa tecnologia, né, para que as pessoas usem, né, então acho que esses 3 pilares eles conversam muito ali, né? Tem que estar alinhado, né? Sim. Pessoas com a tecnologia e esses processos para fazer tudo isso rodar, né? E legal o que você trouxe aí desse cliente, porque os próprios clientes estarem exigindo isso, né? Isso aí é fundamental que o advogado entenda. E até uma coisa que eu gosto de trazer nesse sentido, a Leme, os nossos clientes são em grande parte escritório de advocacia, mas não só. Às vezes o próprio credor ali, o cliente final, né, ele faz a contratação da plataforma porque ele tem alguma estrutura ali interna, onde ele já faz uma pré-análise, sabe? Às vezes é o próprio cliente que está fomentando ali para o escritório, para o pessoal ali que toca a cobrança. Eu já fui em alguns clientes que eu vi assim um domínio que até me surpreendeu da equipe interna dele, versus o que eu vejo às vezes em alguns escritórios, às vezes grandes escritórios ali que tocam essa parte de execução. Então, os clientes, os grandes clientes ali nessa parte de execução, eles estão tomando muito cuidado com a tecnologia, porque eles entendem
que não tem hoje como você conseguir resultado efetivo, né, sem a tecnologia. Não, com certeza. E se você parar para pensar também hoje, essas feiras de tecnologia que a gente tem, né, dedicado ao mercado jurídico, você pode, eu até estava comentando aqui, que a gente encontra clientes. Então, são clientes que vão, hoje não são mais os escritórios que vão nessas feiras buscando novas tecnologias. Óbvio, ainda assim a gente vai perceber o que tem de novo, o que é lançamento naquele ano e tudo mais. Mas os próprios clientes, eles vão para também ter ali o conhecimento deles ou até mesmo eles utilizarem dessas ferramentas, né? Sim. Tem muitos clientes hoje que a gente tem dentro do escritório que eles têm o software deles e nós temos o nosso e nós como prestadores de serviço, precisamos alimentar tanto o nosso sistema quanto deles. Então a gente vê também que eles têm aplicado internamente a tecnologia para que facilite também quando eles forem disseminar ali, pensando em empresas que têm vários escritórios de advocacia que prestam serviços ali. Então ela consegue disseminar, consegue ter um controle efetivo desses escritórios a partir da tecnologia. Então isso é muito legal também, ter esse encontro hoje, tanto de clientes quanto de escritórios de advocacia, em feiras, em palestras, em cursos voltados mesmo para esses temas de gestão. Foi-se o tempo da gestão na planilha de Excel, né? Foi. Se a gente para pensar, até os próprios sistemas de processo eletrônico, eles já têm um pequeno nível de gestão ali para auxiliar no controle de prazo, né? Claro, não dá para ficar só nisso, que senão também é pedir para dar problema, né? Com certeza. Já que a gente já falou um pouquinho de uma forma mais ampla, vamos começar agora a dar uma funilada nessa conversa, né? Vamos falar um pouquinho das ferramentas e o que você pode trazer para a gente aí nessa parte de softwares e plataforma que você tem enxergado hoje que é mais relevante no mercado, que traz mais resultado ali para o escritório e até para o cliente final. Bom, antes de tudo, falar de tecnologia, falar de ferramenta, a gente também precisa falar sobre a melhor escolha, né? Não necessariamente o sistema mais barato ou o sistema mais caro é o melhor para você. Ou que o sistema que o Gui usa é o mesmo sistema que a Gi tem que usar. Não necessariamente. Porque a gente precisa fazer um processo de escolha com muito cuidado, dependendo da situação, inclusive com consultoria nessa área, voltada para que você faça um diagnóstico hoje do teu escritório, entenda quais são as ferramentas que você precisa. Então, hoje a dor do meu escritório é a questão de gestão de contratos. A dor do meu escritório são as execuções frustradas. Então, você tem que entender quais são as dores hoje do teu escritório. Num segundo momento, você tem que ir para o mercado, para você entender quais são as ferramentas, quais são as tecnologias que estão disponíveis. Então, só de software de gestão de contratos e de processos, a gente está falando de mais de 50, 60 sistemas disponíveis. Então, é muita coisa para você escolher. Então, você precisa ir afunilando. Então, passa ali por várias reuniões. Hoje as empresas elas estão super dispostas a fazerem ali a reunião comercial para apresentar o sistema, como que funciona, quais são as necessidades, quais são os pontos fortes, quais são algumas coisas que às vezes vamos precisar de ajuste, porque isso eu acho que também muito importante falar, Gui, que nenhuma plataforma ela é perfeita. Então as pessoas elas tendem a falar assim, puxa Giovana, o meu sistema hoje caiu. Sim, gente, às vezes o sistema vai cair. Lógico, não pode ser normal, não pode ser todos os dias, mas a gente precisa entender que é uma tecnologia e que a gente também pode ter algumas instabilidades. E dependendo da pessoa, ela não consegue compreender isso. Então a gente também tem que entender quais são os pontos negativos daquela ferramenta que às vezes para mim não faz sentido, tá tudo bem aquilo, mas às vezes pro Gui pode fazer diferença. Então a gente também tem que entender ali todos os pontos para que eu selecione 3 a 4 ferramentas daquela dor específica que eu tenho e faça ali uma segunda rodada de reuniões e sente com a auto-administração do escritório, com os sócios, enfim, para a tomada de decisão da melhor escolha para aquele escritório. Então, Giovana, existe o melhor software hoje jurídico? Qual é? Não existe, porque não necessariamente o que vai servir para você serve para mim. Então, hoje a gente está falando de inúmeros sistemas, a gente está falando de software, a gente está falando de gestão de contratos, a gente está falando de ferramentas que vão aplicar dashboards, KPIs, o próprio legal design. Então, a gente precisa entender hoje quais são as dores do seu escritório para que você vá para o mercado
buscando o certo, né? Porque às vezes você vai para o mercado sem saber qual é a necessidade do seu escritório, às vezes você contrata uma ferramenta que você não usa ou que você nem precisa ter ali e você está pagando. Então é isso, eu acho que esse processo de escolha ele é fundamental para que a gente chegue na melhor tecnologia para você hoje. Bacana você trazer esse cuidado nessa seleção ali, né? Porque acho que às vezes o que o escritório pode ter uma dificuldade de perceber é que a gente tem toda aquela questão de que a atividade do advogado ela não é comercial, ela não é empresarial, a sociedade de advocacia não é empresarial, mas o escritório precisa funcionar como uma empresa, né? Precisa seguir a mesma lógica que uma empresa e na seleção de fornecedores se aplica também, né? Então não é pegar qualquer fornecedor porque o escritório do lado usa também, né? Esse cuidado é o que vai trazer esses resultados, né? Pegar um fornecedor que seja bem adaptado ali à realidade do escritório, né? É até por isso que as nossas ferramentas da Leme, a gente tem um nicho muito bem claro, né? A gente sabe que muita coisa que está ali dentro da plataforma Sonar, né? Considerando que o nosso nicho é recuperação de crédito, ela pode ser aplicada para outras áreas, né? A gente sabe que o pessoal do compliance tem uma necessidade muito grande de fazer investigações, mas ainda assim são investigações muito diferentes, né? Entre o compliance e entre a recuperação de crédito, por mais que você vá acabar utilizando às vezes a mesma base, né? Uma lógica relativamente similar. Então é importante entender a realidade ali da atividade, né? Para selecionar a ferramenta, até para enxergar o verdadeiro valor da ferramenta, né? A gente tem muito esse cuidado aqui desde a parte comercial até a parte do CS, né? Do nosso o time que acompanha não só o cliente na hora que ele está chegando, mas na jornada dele, para entender ali, primeiro de tudo, qual é o nosso plano que se adapta melhor. A gente tem vários módulos dentro do Sonar, né? Então, tem algum módulo aqui que esse aqui vai ser fundamental para determinado cliente. Então, a gente tem muito cuidado com isso desde lá do começo, porque a gente quer que o cliente perceba o valor da plataforma, né? Não só que ele faça a assinatura ali e não utilize, né? Até porque o cliente satisfeito é o melhor cliente que tem, né? Então, o cliente que pegou, usou e está ali no dia a dia dele mesmo, esse é o melhor vendedor que a gente tem, né? Aquele cliente satisfeito, que para o cara que está na mesma realidade dele, vai falar, ó, é isso daqui. Mas é importante chegar, né, aquilo que você está dizendo, né? Realidade ali do escritório, da atuação do escritório, né? Nessa parte de seleção de ferramentas, né? Eu sei que a gente precisa olhar muito o contexto ali do escritório, mas tem alguns critérios padrões, algumas coisas que você prioriza ali para passar para os escritórios na hora de explicar como é que funciona tal ferramenta, tal empresa, tal plataforma? Bom, eu acho que o principal é entender num primeiro momento qual é o nicho do escritório. Então, se a gente está falando de um escritório voltado para o consultivo ou um escritório voltado para o contencioso. A partir dessa seleção, ou dos dois, né? Vamos parar para pensar aqui no escritório que trabalha meio a meio. Quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue nichar nesse ponto, nós conseguimos entender qual é o perfil do escritório e entender ali qual que eu vou escolher, para qual lado eu vou seguir das ferramentas, né? Porque querendo ou não, mesmo assim, dentro das ferramentas a gente tem um pouco nichado. Então, se a gente está falando de um escritório de um volume muito alto de contencioso, vamos pensar aí a partir de 15 mil processos, a gente tem que ter um sistema um pouco mais robusto, um pouco mais, digamos assim, dedicado a esse contencioso, no sentido de como que funciona o recebimento de intimações e publicações. Eu preciso contratar uma empresa externa para se conectar com o meu software tem API aberta, ou além disso, eu estou dedicado ao consultivo, eu preciso de relatórios e de informações rápidas, visuais para os sócios. Então eu vou para uma pegada mais de sistemas voltados ali para a web, então eu vou entrar na web, diferente de outros sistemas que você precisa ter o sistema baixado no seu computador. Então, a partir, eu acho que dessa pergunta inicial de qual o nicho do escritório, a gente já consegue ir filtrando para quais ferramentas a gente consegue encaminhar ali aquele escritório. Entendi. Bacana você comentar essa parte de volume também, né, do pessoal do contencioso, porque isso faz muita diferença, né? Uma coisa é o escritório que lida com 10 causas mais gigantescas e o escritório que lida com 15 mil, às vezes um pouquinho menores, né? Mas que não, dentro do volume ali, às vezes é um valor expressivo, né? A gente vê muito isso na realidade do pessoal que trabalha na recuperação, né? Tem carteiras de cobrança ali de tickets muito baixos, mas ao mesmo tempo tem carteiras de cobrança que cada processo ali é milhões, milhão para cima. A gente tem um serviço consultivo aqui, por exemplo, onde a gente faz investigação patrimonial, né? O próprio time da Leme pega as nossas próprias ferramentas e auxilia o cliente no trabalho consultivo, né?
E aí a gente vê esse tipo de realidade para alguns clientes. E até esse filtro que o pessoal ali, às vezes no comercial, no CS faz, né? De colocar, olha, o tamanho da dívida aqui da tua carteira, ele não justifica você contratar uma consultoria tão especializada. Compensa mais, de repente, você pegar a nossa plataforma aqui, aproveitar que ela já faz uma inteligência ali de dados, já entrega para você muitos relatórios ali que já vão direcionar a estratégia, para que você consiga ganhar escala aí nessas carteiras que é um ticket médio às vezes mais baixo, que o cliente não consegue investir muito valor em cada um dos casos, né? Uma coisa é uma dívida, sei lá, de 50 milhões, o nível de investimento de tempo e de busca que vai ter ali é né? Agora uma dívida de 10 mil, ou melhor, 100 dívidas de 10 mil, né? Muda completamente o contexto, né? Bacana você trazer isso. E daí eu queria ressaltar justamente que a gente sabe que cada escritório tem uma realidade diferente. A gente tenta modular a nossa ferramenta e os nossos planos justamente para isso, sabe? Para poder atingir diferentes camadas ali. Então a gente tem um plano mais básico, a gente tem um plano Enterprise, que é para cliente grande, escritório grande, que tem um consumo muito alto. E acho que essa preocupação em adaptar a realidade para o cliente é o que vai trazer resultado para o cliente, né? Que no final das contas o que a gente quer é trazer resultado para o cliente, né? Sim. Já que eu trouxe aqui um pouquinho dessa parte de investigação patrimonial também agora, né? E bacana você ter trazido aqui alguns modelos de ferramenta ali, né? De controle de processos, de contratos, mas vamos tentar analisar a tecnologia e impactos dela na investigação, tá? Vamos considerar a investigação patrimonial como a gente está buscando ali bens, né, para conseguir executar dentro do processo ali de cobrança, que já estaria na fase de execução, né? Independente do tamanho nesse primeiro momento. O que você já viu aí de ferramenta no mercado, de dificuldade nessa seleção de ferramentas no mercado com os seus clientes? Olha, sendo bem honesta, em relação ao enfoque da investigação, né? Dificilmente existe alguma ferramenta que bata a Leme. Porque ali a Leme você consegue fazer um complemento do que o próprio juiz faz na execução. Então, a gente tem ali algumas ferramentas que o sistema do próprio CNJ desenvolveu pela Justiça 4.0, né? Que é a teimosinha que a gente chama. Então, são várias ferramentas que nós temos hoje dentro do próprio Poder Judiciário, mas que a Leme, ela vem para somar e auxiliar esses escritórios hoje focados na execução e numa execução frustrada, que às vezes a gente não consegue localizar, mas que a Leme consegue puxar informações, às vezes, que pesquisando, indo de cartório em cartório, indo de Detran em Detran, a gente não consegue ter alguma informação. Então isso é muito bacana porque a gente vê também a necessidade do mercado se adaptando também com as tecnologias que são existentes. E também as próprias tecnologias, elas vão entendendo as dores, né? Acredito que, obviamente, vocês fazem isso aqui, as dores dos clientes, vocês também vão aperfeiçoando a ferramenta. Então, isso também é muito legal, porque a ferramenta, ela não vem pronta, né? Ela é uma construção do cliente com a Lawtech, com a Legaltech. Sim. Bacana você trazer esse ponto das ferramentas do judiciário ali, né? Porque a gente vê muita crítica em cima do judiciário, né? De ferramenta, de morosidade, mas eu gosto sempre de ressaltar, a gente sabe quais são os limites das ferramentas e da própria capacidade ali de produção do Poder Judiciário. E é natural, o Poder Judiciário não consegue dobrar o contingente de pessoas de uma hora para outra igual uma empresa pode fazer, né? Não é assim que funciona no Estado. Então, a gente tem que entender que a enxurrada de processos que nós, advogados, colocamos no Poder Judiciário é uma das coisas que faz ter a morosidade, né? Então, o que eu sempre coloco? Para a gente combater nessa morosidade do judiciário, o advogado do credor ele tem que ajudar, né? Se ele só ficar cumprindo o despacho ali de qualquer jeito, sem ter um mínimo de estratégia, a execução dele vai demorar mesmo. Daí não é culpa do juiz. E na parte de ferramenta, a gente sabe que o CNJ se esforça para deixar as ferramentas cada vez mais robustas, né? A própria evolução ali do que era o Bacenjude até hoje, o que é o Cisbajude com a teimosinha, mostra essa preocupação em fazer a execução ser efetiva, porque o judiciário que dá vazão para isso também, né? Eles não querem ficar com o mesmo processo ali 10 anos, fazendo aquele bate-bola ali com o advogado do credor, enquanto o advogado do devedor só vai aparecer na hora que tiver uma penhora efetiva, né? Mas a gente não pode se limitar às ferramentas do judiciário. Tem que usar, porque elas têm, às vezes, um alcance diferenciado, né? Vira e mexe, vem cliente perguntar, vocês conseguem imposto de renda? Não, gente, não tem como você conseguir imposto de renda sem quebrar sigilo. Quem quebra sigilo é juiz.
A Leme não acha o imposto de renda, não tem como. E se alguém acha, não use esse fornecedor porque não está dentro da LGPD isso aí não, tá? Agora, o que a Leme faz? A Leme pega bases públicas, só que reorganiza elas, né? Torna mais fácil ali a gente conseguir analisar os dados dessas bases, né? Igual, por exemplo, o nosso mapa de relacionamentos. A proposta dele é muito semelhante ao do Sniper. Pegar a base de dados da Receita, olhar as pessoas jurídicas, os sócios e começar a traçar os vínculos. A diferença é que o Sniper você depende, do juiz deferir, 2, daí de você pagar a custa, de fazerem a busca no sistema, juntarem no processo, para que você tenha uma visão limitada, porque vai ser só ali da pessoa que já está no polo passivo. Mas isso atrapalha a investigação, né? Agora, no mapa, você consegue avançar ali a partir dos sócios para familiares, para outras pessoas jurídicas, e ali o céu é o limite. Tudo isso com informação pública, base pública, a Receita Federal divulga todos os meses. O nosso trabalho é só deixar ela um pouquinho mais palatável ali, né? Então a gente faz um formato gráfico, né? Até pela tendência ali do Visual Law, né? Isso aí é muito importante porque o advogado gosta de escrever, está acostumado a escrever, mas ele tem que entender que às vezes é melhor você mostrar uma imagem, né? Aquela coisa de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Exato. Então, pô, se você tem uma estrutura de 10 pessoas jurídicas e 20 sócios, você escrever em texto corrido como é que funciona é uma coisa. Se você desenhar ali, é totalmente diferente, né? Para fixar na cabeça do juiz se você quer demonstrar que tem um grupo econômico, alguma coisa assim, né? E a nossa ferramenta ela é construída observando essa necessidade, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de trazer. A Leme ela foi evoluindo de uma empresa que era muito forte na logística de certidões, que antigamente era a dor do cliente, né? Eu sou um credor do Paraná e eu preciso pegar uma certidão lá no Amazonas, né? Há 10 anos atrás isso era muito difícil. Hoje os cartórios estão mais informatizados, é um pouquinho mais fácil fazer isso. Mas a partir disso, né, a gente criou um setor consultivo que ajudava o cliente na investigação patrimonial. Pegava a certidão, analisava a certidão, fazia todo o racional para o cliente e falava, ó, é isso aqui a estrutura do cara, é assim que você vai ter que cobrar ele. E a partir disso a gente começou a desenvolver ferramentas também. Então o mapa de relacionamento foi com base nisso, sempre usando essa expertise do time de inteligência, né? Hoje a gente tem um time que faz essas investigações ali, são mais de 10 pessoas. A gente atende grandes escritórios, grandes bancos. A gente tem sempre uma troca ali com o time de TI. Então a gente senta, se reúne com o time do TI, quando eles estão desenhando lá o produto e a gente fala, ó, isso aqui a gente sabe que vai dar resultado para o cliente. E não só isso, o time de TI ele aciona alguns clientes e faz testes ali com os nossos clientes. Fala, ó, se a gente fizer isso aqui, fica bom para você? Pega o feedback do cliente para construir uma ferramenta que de fato vai atender ali a realidade do cliente, tá? Por exemplo, o nosso mapa de relacionamentos, a maior prova de que ele é nichado para recuperação é o botão indício de grupo econômico. Grupo econômico é uma coisa que você praticamente só vai trabalhar dentro da execução, seja trabalhista, seja civil. E ali é o quê? Para você já achar rapidinho quais são os indícios de grupo econômico, considerando a jurisprudência em cima disso, considerando toda a lei em cima disso, né? A gente já traz mastigadinho essa análise ali dentro. O dossiê de indícios também, o que ele é? É uma coleta em diversas bases de dados, né? Trazendo ali as informações do buscado, ali, do devedor, e tudo isso compilado em um relatório ali só. A gente gosta de permitir que o cliente exporte principalmente Excel para poder trabalhar com os dados, mas é facilitar ali o trabalho do cliente. Ao invés dele ir lá e buscar 100 bases que a gente tem disponíveis, ele só apertar um botão ali com o CPF, CNPJ que ele quer buscar, fazer a varredura em todas essas bases, e aqui também a gente tem essa troca com o cliente. O dossiê nasceu com umas 40, 50 bases, hoje já passou de 100. A gente vai recebendo ali dos clientes algumas sugestões, tal base aqui pode ser bacana, tal base pode ser bacana. E a gente tem um time hoje que busca essas bases, que faz manutenção dessas bases, tudo para que o dossiê esteja sempre ali 100% para o cliente poder fazer esse consumo, né? Então eu acho que essa parte de ter essa troca com o cliente é muito relevante para construir uma ferramenta que de fato vai atender ali a realidade dele, né? Eu não sei se aí, né, não querendo e já fazendo de fato um jabá aqui para ele, eu não sei se todas as empresas têm um cuidado tão grande, né, em de fato adaptar ali para o cliente, mas isso aqui é fundamental para a gente sempre parte da ideia do que traz resultado para o cliente, né? Eu quero um cliente que consiga resultados, porque a gente sabe que o problema da execução é conseguir o bendito do resultado, conseguir resolver a execução, conseguir achar os bens, e a gente está aqui para isso. Com certeza. Nessa parte ainda de tecnologia, tá, para investigação, o CNJ tem se movimentado bastante, né, lançado aí novas ferramentas. O próprio Sysbajud ele está cada vez mais
mais potente, né? Hoje a teimosia já alcança 60 dias, né? Ali na parte de execução, você vê mais alguma ferramenta aí com potencial de desenvolvimento agora pelo CNJ? Ou hoje o que o criador tem de alternativa é se socorrer das empresas mesmo, da Legal Tech, das Lautechs? Bom, além do próprio processo, que foi o que a gente mencionou, e as Lautechs e Legal Techs, eu acredito que o CNJ está numa crescente, principalmente aí pela ideia da Justiça 4.0. Então agora eles lançaram o domicílio judicial eletrônico, né? Com o intuito disso. Então o que é, né, esse domicílio, né, o DJE que a gente chama? Ele é focado para que a empresa, então a pessoa jurídica hoje minha cliente, vai receber dentro de um portal todas as intimações e as citações dos processos. Então, as intimações ali do Cisbajude, do resultado, né, da pesquisa feita, todas essas informações eles vão receber num portal. Porque, além de ter o acesso ao advogado habilitado nos autos, o escritório que vai receber, a empresa também vai ter isso. E na questão das citações ainda, nas citações, caso a empresa não abra o prazo ali da citação em 3 dias, o próprio sistema vai abrir automaticamente esse prazo e ele vai estabelecer, inclusive, multa. A gente ainda não está efetivamente em todos os estados. O CNJ ele até tem um gráfico no site dele que você consegue acompanhar quais os estados que já estão, né? Porque precisa ser feita também uma comunicação. Se o prazo for aberto antes pela empresa, precisa ser comunicado no processo justamente para que o processo prossiga ou abra o prazo efetivamente. Então, os próprios tribunais têm se dedicado a isso e eles estão, aos poucos, também entrando nessa ideia da inovação, da tecnologia. E é importante também falar que a inovação não necessariamente é a tecnologia, né? Então, a gente tem algumas coisas dentro de um escritório que nós podemos inovar sem contratar tecnologia. Então, às vezes, um fluxo, um procedimento que está sendo aplicado, uma forma, quem sabe, de feedback entre as pessoas ali dentro do teu núcleo. Então, a gente precisa entender também que não necessariamente a gente está igualando a inovação com tecnologia. A tecnologia ela vem para somar, mas também precisamos também pensar nessa questão da inovação. Legal isso, porque a gente também bate muito forte nessa tecla, que não é só tecnologia, não adianta você ter a ferramenta, por exemplo, e não saber usar. Exato. A gente hoje tem aqui na Leme um programa de educação do cliente. A gente quer trazer para ele metodologia também para trabalhar dentro da execução, né? Não adianta ele só ter as ferramentas. E que não seja da Leme, que seja de qualquer outro concorrente, embora não vá dar tanto resultado. Mas tem que ter metodologia, tem que ter uma forma de trabalhar, das pessoas trabalharem, das pessoas operarem a ferramenta, pegarem a informação dessa ferramenta e colocar, por exemplo, no sistema que faz o controle dos processos dela e depois transformar isso numa petição da forma adequada, né? Então, tudo isso aqui a ferramenta não vai fazer sozinha, né? A inteligência artificial não vai fazer sozinha, né? É definir processos, né? Com esse viés de metodologia, né? Não de uma forma aleatória, né? Para que as pessoas consigam extrair o máximo dessas ferramentas, né? Então é bacana ter essa visão de que a inovação não se resume só à tecnologia. Não, né? jamais. Mas práticas também e até como utilizar a tecnologia. Né? Sim, e a tecnologia, ela quando entra num escritório, como você falou, tem alguém que tem que dar o comando, tem alguém que tem que alimentar. Então, quando eu tenho a Leme no meu escritório e eu tenho os resultados ali das pesquisas que eu fiz, de todas as informações, para que eu chegue no processo, né, na petição, eu preciso já ter um histórico daquela execução, todos os endereços que nós já tentamos para citar, ou todos os endereços que a gente está buscando um bem. Então, a gente precisa ter esse histórico e o software jurídico de um escritório pode auxiliar nisso, com essas informações que a gente vai alimentando, porque vai ficar muito mais fácil quando o advogado sentar para peticionar, ele ter lá o resultado da Leme, ter toda a alimentação dos dados no software e isso vai proporcionar um processo mais eficaz, né? A gente percebe também nessa pegada do judiciário que o judiciário também não quer mais aquelas petições de 50, de 60 páginas. Ele quer algo específico que atinja o objetivo sem aquele enrolar de uma petição. Então, com as informações concisas, precisas, dentro
de um software dentro do próprio sistema da Leme, a gente consegue fazer com que o processo ele siga, né, o seu caminho de uma forma mais eficaz. Sim, esse tipo de sistema ajuda muito ali na parte de execução, porque o que eu sempre gosto de falar para o cliente? Tem que ser estratégico na execução e principalmente quando é um advogado que é muito especializado na execução, às vezes ele fica com muita vontade de querer debater muito na execução, que não é o momento, né? A execução é uma fase totalmente distinta ali, né? O nível de cognição que o juiz tem na execução é muito limitado. Então não é o lugar de você fazer petições muito extensas, né? De você ficar discutindo ali no meio da execução, né? A maioria das questões ali no âmbito da execução que ela precisa ser analisada com mais calma, ela vai precisar de um incidente, de uma ação autônoma, de um procedimento especial ali, né? Só que daí tem um outro problema, né? A execução às vezes ela tem muita petição, mas daí rachadinha, né? Pedindo um cisbajude, depois um renajude, depois achei um imóvel aqui que era penhora. Então ter esse controle, né? De quais medidas já foram tentadas ali, principalmente qual o resultado delas, sem ter que ir lá abrir o projeto e olhar o processo e olhar todo o PDF ali, né? Ainda bem que hoje, pelo menos, é praticamente tudo digitalizado, né? Antigamente era pior ainda, né? Ter que, de fato, pegar ali os autos. Então, ter esse resuminho de uma forma estratégica é fundamental, né? Com certeza. E, assim, o que eu gosto de comentar também com os clientes, a ferramenta da Leme, ela sempre permite que você exporte resultados. Então, se são dados, você exporta ali em Excel, em PDF. O mapa ali que você deixa montadinho a estrutura do devedor, você pode exportar, inclusive, no formato de imagem ali. Então, tudo isso daí você pode colocar nesses sistemas para centralizar, né? Não adianta você ter o resultado da sua investigação em um canto, os dados do processo em outro, né? Que daí você vai ter uma disparidade aqui e em algum momento você vai deixar alguma coisa de fora. Em termos estratégicos, você não pode deixar nada de fora, né? Então, tem que ter esse cuidado e tem que se valer dessas ferramentas, né? A Leme é para trazer o resultado para vocês, mas tem ferramentas para ajudar vocês ali na condução efetiva do processo, tá, gente? Vamos avançar aqui um pouquinho então, Gi. A gente já falou ali de uma forma mais ampla sobre tecnologia, né? Sobre as ferramentas em si, até como elas estão se conversando com a investigação, né? Mas o que você visualiza hoje nessa questão de implantar tecnologia nos escritórios, nos clientes? Quais são os desafios ali? Eu acho que o principal desafio é que não basta só ter a tecnologia, a gente precisa alimentar, a gente precisa cuidar, a gente precisa acompanhar, principalmente porque, como eu mencionei anteriormente, a tecnologia ela vai sendo construída também muito junto com o cliente. Então a gente precisa entender e ter esse know-how no sentido de o que precisa melhorar, onde que estão as nossas dores e passar esse feedback para a empresa. Então eu acho que os principais desafios é realmente ter o sistema sendo alimentado, porque eu já tive casos, por exemplo, de consultoria em que o escritório pagava um valor super alto de software e aí quando eu entrei, não, mas a gente não usa o software, a gente coloca todos os nossos prazos no Trello. E tá pagando. Então, eu acho que o principal desafio até das consultorias é que o cliente entenda que não basta só contratar. Não é bonito só dizer que tem a Leme. Eu preciso entender como que a Leme funciona, eu preciso utilizar. Eu sei que vocês têm ali um programa no sentido de saber qual o cliente que o contratador que está utilizando a plataforma, qual não está. Então, isso é muito importante. Porque a gente tem que entender por que aquele cliente não está utilizando da plataforma, por que ele não está entendendo, porque também, assim, ali quando a gente fala de execução é um tema muito complexo. Você precisa entender o processo e também entender o resultado que você encontra dentro ali das pesquisas. Então, você, puxa, qual que é a melhor estratégia dentro dele? Tem 2 endereços, mas vamos tentar esse, não, vamos tentar aquele. Então, a gente precisa também compreender as ferramentas, entender como elas funcionam, porque às vezes a gente está com uma Ferrari dentro do meu escritório e eu estou utilizando como Fusca. Porque eu só estou lançando lá para dizer que eu tenho. Só para dizer para o meu cliente, que é esse cliente que, por exemplo, que me pediu a tecnologia, só para dizer que eu tenho uma tecnologia, mas eu não utilizo efetivamente do sistema. Então, eu acho que os principais desafios é realmente trabalhar essa alimentação dos softwares, das tecnologias, compreender as tecnologias, e isso não só para os sócios, não só para o controller,
todo escritório precisa alimentar, porque quando a gente brinca até na controladoria, que não é só eu, Giovana, que vou alimentar o software. O advogado que está na execução, o advogado trabalhista, o advogado tributário. Então, todos eles vão ter que alimentar com os prazos, com as informações, com as reuniões, com os feedbacks dos clientes. Todo mundo precisa alimentar e precisa compreender a importância da alimentação do software, a importância de entender a ferramenta, porque senão também sempre vai ficar ligando para a pessoa. Ah, fulana, faz para mim porque eu não sei fazer. Também eu acho que isso não é legal. Então é importante o escritório crescer junto e eu entendo que o principal desafio é propriamente a alimentação dos sistemas como um todo. A utilização, a alimentação, às vezes é uma grande dificuldade mesmo que a gente percebe aqui, porque quando o cliente está ali, por exemplo, numa tratativa com o comercial e faz os testes da ferramenta, né? O cliente faz ali com um caso dele, 2 casos dele, e ali é o melhor dos mundos, porque tem alguém da Leme ajudando ele. Depois que ele está lá sozinho, às vezes ele, putz, tá, beleza, e agora, o que eu faço? A gente tem o time do CS para socorrer o cliente e tudo mais, mas ainda assim, né, o cliente tem que explorar mesmo a ferramenta, ele tem que entender que ela não vai trabalhar sozinha, né? Ela é uma ferramenta, então o martelo não martela sozinho, ele precisa de alguém pegar lá e para bater no prego. Exato. Né? Aí cada martelo vai ter um peso, vai ter uma diferença, mas vai precisar de alguém ali para levantar o martelo, né? E as ferramentas, elas funcionam dessa forma também, né? Às vezes o pessoal fica numa ilusão muito grande de fato que é só contratar a ferramenta e pronto, eu tenho o resultado. Mas esquece que quem faz o resultado através das ferramentas é quem está ali operando, né? É o advogado ali que está fuçando dentro do mapa de relacionamento, que está fuçando dentro das bases públicas ali para identificar resultado, né? Até porque ele precisa fazer aquela análise desse resultado para ter uma decisão estratégica em relação à execução, né? Até pensando nisso, o GLM não só ela está trabalhando nessa parte de educar o cliente, nessa parte de ter um time de CS ali que faz um acompanhamento mensal com o cliente, né? A gente sempre aborda esses clientes que a gente vê que não estão utilizando a plataforma para entender por que não está utilizando, se está com alguma dificuldade, se é uma questão de não se adaptou, né? E a gente tenta ajudar o cliente a se adaptar. Mas o que a gente tem tentado trazer também são produtos que eles cada vez mais consigam auxiliar o cliente nessa própria utilização. Então, por exemplo, o que a gente identificou lá atrás? O dossiê, certo? Ele é a nossa ferramenta que faz uma varredura lá em mais de 100 bases, coleta todos os dados e entrega um Excel ali com esses dados. Só que o cliente, às vezes ele tem esses dados, mas tem necessidade de 10 pessoas. Ele não sabe o que fazer com isso. Sim. Né? Então, além do serviço consultivo que a gente tem, além do time de CS, além do programa de educação que a gente está lançando, a gente está desenvolvendo produtos que já façam cruzamento de dados, já entreguem para o cliente o dado não só organizado, mas comparado entre pessoas, entre bases, para que já chegue para ele praticamente assim desenhada a estratégia. Ainda assim, vai chegar praticamente desenhada. Tem o trabalho do cliente de pegar, analisar, né? Às vezes o cliente pergunta, eu posso pegar e juntar isso no processo? Olha, poder pode, mas não adianta você achar que você vai juntar um PDF lá, escrito indícios, que o juiz vai deferir tudo que você está pedindo. Você tem que fazer uma análise estratégica. Por isso que a gente toma muito cuidado aqui de chamar de indícios. Quando a gente traz um relatório PDF lá para o cliente extraído da nossa plataforma, dizendo que o fulano é sócio de uma empresa, o cliente tem que fazer o trabalho ali de beleza. Qual que é o documento juridicamente aceitável para dizer que fulano é sócio de uma empresa? Não é o relatório da Leme. É por isso que a gente chama indício. Mas aí, pessoal, vocês têm que ir lá e confirmar esse indício pela ferramenta correta ali, busca de certidão, tá? Então, quero sócio, certidão da junta comercial, por exemplo, tá? Fulano é proprietário de um imóvel, matrícula do imóvel, tá? A gente traz o indício para direcionar vocês, mas para apresentar para o juiz, pelo amor de Deus, levem provas, levem certidões, porque na execução, às vezes, o advogado está tão empolgado ali atrás do devedor que ele esquece que um passo em falso dele pode gerar risco para o cliente. Exato. Excesso de execução, penhorar bem de terceiro e vir um embargo de terceiro, tudo isso aí está dentro da estratégia também, gente. Estratégia na execução não é só achar o bem, mas é mitigar os eventuais riscos ali de qualquer medida construtiva. Tem que tomar muito cuidado com isso. Enfim, né, esse movimento de ajudar o cliente de fato implementar, né, e criar esse senso de que as pessoas têm que usar, né, e todo mundo tem que usar, né.
Eu imagino a resistência que às vezes o pessoal da controladoria vê por parte dos advogados ali que cumprem os prazos em alimentar as informações do processo. E, pô, o advogado tem que ter a percepção que isso é benefício para ele, porque lá na frente, quando ele for cumprir outro prazo, ele já tem um histórico bonitinho ali, facilita o trabalho dele, facilita o trabalho da controladoria, facilita o dele, vai ser mais estratégico a atuação no processo. E atuação estratégica que vai trazer resultado, né? Não, e a gente também não sabe o dia de amanhã. Então, se aquele advogado ele aparece doente naquele dia, ou ele está de férias, ou ele está cuidando de uma nova carteira, e daí, como que fica? O outro advogado sempre vai ter que analisar, o novo vai ter que analisar tudo de novo, não ter um histórico, ou às vezes faltou, o sócio precisa saber da informação para a reunião. Poxa, é só consultar no sistema, o sistema tem lá todas as informações. Então, é uma batalha diária, não vou falar para você, que a gente alimenta, e também instiga eles também para alimentar, né? Mas é difícil. Não, eu imagino. O advogado tem que ter a percepção de que, né, tem um cliente ali por trás, né? Aquele processo é de alguém ali. E você talvez vá atuar só em uma parte do processo, né? Talvez você não vá atuar no processo como um todo. Então, vamos lá, gente, ajuda o coleguinha que vai vir depois, pensa ali no cliente, né? Pensa no nome do escritório também em relação a ter o processo, uma atuação estratégica, né? E assim, né? Pensa também no teu próprio desenvolvimento de carreira, né? O advogado, vamos pegar o do contencioso ali, né? Que às vezes o cara tem muito prazo ali para cumprir. Eu acho que esse advogado tem que entender que faz parte ali da atividade dele essa alimentação, né? O cara que faz a cobrança ali, por exemplo, de trazer os dados também do que ele identificou para esse compilado que vai ter no sistema de controle ali de processos, né? Para lá na frente, na hora que o controller for colocar ali o prazo, também poder levar em consideração isso, né? Para a hora que ele for delegar alguma atividade, de repente, para o estagiário poder se socorrer ali de tudo que já está listado, né? Imagina o coitado do estagiário, às vezes com uma semana de casa ali, chega num... Vamos falar ficha aqui, sem querer fazer nome de jabá de ninguém. Chega lá na ficha do processo e não tem informação nenhuma. E aí dá-lhe, coitado do estagiário, correr atrás de fulano, ciclano, beltrano. Não sei se eles recorrem muito ao pessoal da controladoria para tirar dúvida. Bastante. Não sei se eles ficam às vezes com medo ali do pessoal do contencioso. Então vocês que socorrem ali, ó, os estagiários nesse momento. Os estagiários nesse momento. A gente socorre todo mundo normalmente. Socorre todo mundo, né? No final das contas, quem tem o controle ali é o controller, né? Exato. É que vocês sabem ali onde dói, né? Nessa parte de ter as informações reunidas e principalmente o cuidado que tem que ter com o prazo, né? Sim. Mas imagina a batalha que é conseguir implementar isso na cabeça, às vezes, do pessoal que está ali na correria e só quer cumprir o prazo e tirar aquilo da agenda, né? Às vezes é uma ilusão só limpar a agenda, mas limpar de uma forma que não é efetiva, né? Sim. Ainda na implementação da tecnologia, você trouxe aqui uma dificuldade de utilização ali dos advogados, às vezes, né? Fora essa questão da utilização, às vezes no processo ali de convencer, de repente, os sócios que têm que contratar uma ferramenta, tem alguma dificuldade ali? Principalmente em escritórios, às vezes, mais antigos, pessoal que não está habituado com tecnologia. Você tem muita resistência quando você quer mostrar para eles a necessidade da ferramenta ali para o escritório? Sim. Resistência. Às vezes dos sócios, às vezes de advogados que estão lá naquele escritório por muitos anos e que sempre fez assim, por que eu vou mudar? Essa eu acho que é a frase mais clichê que a gente escuta. Essa é perigosa, né? E assim, você vai mudar porque hoje o mercado pede, né? Não é porque nunca deu errado que pode ser que não dê daqui 2, 3 dias. Então a gente tem realmente uma resistência, mas é muito importante também o escritório compreender aquela necessidade. Eu acho que além de trabalhar essa resistência dos sócios ou dos advogados como um todo, é realmente mostrar o benefício que aquela ferramenta vai dar. E hoje, querendo ou não, grande parte das ferramentas, elas dão produtividade para o escritório. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho um robô lá hoje no meu escritório que abre pastas, tanto no meu sistema quanto no sistema do meu cliente. Porque a gente recebe um volume muito alto de pastas. Eu preciso abrir, contratualmente, eu preciso abrir no sistema deles e no meu. E, obviamente, para receber publicação, né? E agendar os prazos, tocar o processo como um todo. E eu tinha, na época, 2 pessoas fazendo isso. Só que elas só faziam isso, porque a gente tinha um volume muito alto de receber.
Por que que eu não contratei, por que que eu não contrato, né? No caso eu contratei, mas por que que eu não contrato um robô para abrir essas pastas para mim? Porque no que elas demoravam 8 horas de trabalho, elas demorariam 4 horas, porque elas só iam colocar numa planilha ou compilar, vai mandar pro robô, o robô vai abrir e isso vai trazer uma produtividade. Então eu acho que também é muito importante a gente mostrar, para ser um paralelo, um contraponto ali com a resistência, quais são os benefícios daquela plataforma. Nós vamos ter um custo agora sim, mas vamos economizar nisso, nisso e naquilo, os erros vão diminuir, a gente não vai ficar pedindo várias pesquisas aleatórias para o juiz sem a necessidade, porque eu não sei o que eu vou pedir. Então, é entender e sempre levar, quando a gente receber uma resistência, o paralelo, o contraponto, quais são as informações e quais são os benefícios, tá? A resistência de fato ocorre, mas eu acredito que o mercado já tenha mudado muito em relação a isso e tem sido visto a necessidade disso até pelos clientes, né? Então, o escritório que hoje não investe em tecnologia vai ficar para trás e isso é fato, não tem como discutir. Esse ganho de produtividade é fundamental, porque às vezes parece que quando a gente fala de colocar sistema, colocar robô, é redução de quadro, não é, né? É uma utilização inteligente do quadro. Exato. Né? Pô, às vezes, o que é mais comum no escritório? Não trabalha mais manual, pedir pro estagiário. Mas, pô, às vezes você tem um estagiário que o cara é um puta de um potencial. Só que você tem que delegar alguma tarefa mais manual, você vai fazer para quem? Pro coitado do estagiário. Para fazer aquele negócio que não vai desenvolver ele, que às vezes não vai aproveitar o máximo potencial dele. E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes o escritório perde uma pessoa boa ali, que vai poder ter uma carreira brilhante ali dentro do escritório, porque está acumulando um monte de atividade que é só contratar um software, que é só ter um robozinho ali que vai resolver aquilo. E aí você pode colocar a pessoa para fazer um trabalho que de fato é mais desafiador, né? Que de fato é mais estratégico, que de fato vai dar resultado e crescimento ali para a pessoa, né? Gi, já começando a se encaminhar para o final, porque sistema de tecnologia, né, a gente pode ficar aqui uma semana inteira conversando que não vamos conseguir bater tudo, né? E eu acho que até por ser tão amplo, para a gente fechar com chave de ouro, seria interessante a gente falar um pouquinho aqui do que a gente enxerga de futuro para isso, né? O que a gente está vendo de desenvolvimento das tecnologias, como elas estão sendo implantadas aí nesses escritórios e quais as perspectivas aí para os próximos anos, né? Da utilização da tecnologia ali pelo advogado e da inovação também naquele contexto de não ser só tecnologia, né? O que você pode trazer para a gente sobre isso? Acredito que a tendência principal, antes mesmo de a gente falar de tendência, é o fato que a gente chegou aqui afirmando, e eu acho que a gente pode também terminar afirmando, que a tecnologia, a inteligência artificial não vai tomar o lugar do advogado, né? Isso é fato. E em relação à tendência, eu vejo muito a ideia, por exemplo, do Legal Operations. Então, são as operações jurídicas dentro de empresas e de escritórios, no sentido de ter essas análises mais estratégicas. Eu acho que é contratar a ferramenta com um intuito estratégico. Acho que isso é a tendência de mercado. Porque hoje a gente não contrata só a ferramenta por contratar. Eu contrato por um porquê, eu contrato em relação a um resultado que eu busco, com indicadores, com informações que façam sentido para aquele escritório. Eu acho que a principal tendência é a contratação de ferramentas numa visão estratégica a partir de agora, é realmente ter esse cuidado na contratação, porque, como a gente falou, antes a gente conhecia, antigamente, 2, 3 sistemas. A gente está falando de diversos sistemas, de diversas empresas, né, dedicadas ao mercado jurídico. Então, também a inovação e de tendência de mercado é essa crescente de novas empresas, de novos produtos desenvolvidos por essas empresas e também a tendência de que os escritórios precisam se manter ligados no que está acontecendo para acompanhar essa tendência de mercado. Se atualizar para não ficar para trás, né? Exato. Contratar a ferramenta não é o diferencial de mercado, é pegar a ferramenta e fazer ela funcionar, né? Utilizar ela estrategicamente, né? Utilização estratégica, exatamente, fundamental. Eu acho bacana esse trabalho que você faz de consultivo ali, de implementação dessas ferramentas, porque daí sim é estratégico, né? Às vezes o escritório tem recurso financeiro para contratar qualquer ferramenta. E aí o cara vai lá e, não, então contrata mais cara porque vai ser melhor. Ou a mais barata, né? Ou às vezes é o contrário, né? Contrata mais barato porque a gente só precisa ter uma ferramenta. Aí não tem resultado, aí o barato sai caro e o caro fica inútil. Exatamente. Né?
Você falou da inteligência artificial, né? Eu acho que isso ainda vai fazer ferver muita coisa no direito, né? E eu concordo contigo nessa visão de que ela não vai substituir o advogado, né? Vou pegar um exemplo ali, uma ferramenta que construa um contrato mais simples ali, automaticamente, uma inteligência artificial que faz isso. Ainda assim o advogado precisa pegar e revisar esse contrato, Sim, com certeza. ver se as cláusulas estão adequadas para aquela realidade do cliente, né? O que a gente mais viu ali quando o ChatGPT estourou era a jurisprudência falsa ali, que o advogado ia lá, pegava. Assim, nossa, eu tive uma situação de um colega ali que ele coletou uma jurisprudência ali via ChatGPT. Falei, cara, toma cuidado com isso aí, hein? E aí ele foi se aprofundar, era um juiz de verdade, mas não existia o processo, não existia nada ali. Então, né, entender que não é só porque é uma inteligência artificial que tá certo. Que tá certo e que principalmente ela é apta para aquilo. Sim. Né? Então tem que tomar esse cuidado e quem vai fazer esse filtro é justamente o advogado, né? Então essas tecnologias estão vindo aí para facilitar o trabalho dele, né? Ao invés dele ter que gastar lá 2, 3 horas para redigir o contrato, para depois revisar o próprio contrato, que putz, isso daí é complicado, né? Ou ficar fazendo um Frankenstein aí de minuta que ele acha na internet ou que tem ali no servidor do escritório, né? É vir para ele, revisar, adaptar a cláusula, pedir para refazer uma cláusula, né? Eu vejo um uso bem bacana da inteligência artificial, só que sempre com esses cuidados, né? E substituir não vai, né? Porque a nossa profissão, ela exige uma sensibilidade, tem um caráter subjetivo ali. Sim. Assim, eu vejo muita gente tentando transformar o direito quase numa matemática, mas não é assim, né? Nem pela jurisprudência, por mais que você ache a jurisprudência mais pacífica de todas, amanhã o STJ e o STF muda. E se não tiver o advogado ali para analisar o porquê mudou, para analisar qual que é a tendência disso se manter, se vai ficar alguma brecha ou não. Sim. Então a gente ainda tem um campo de atuação muito forte, né? Ainda que a tecnologia vá avançar e ainda que a inteligência artificial vá avançar, né? E eu acho que em termos de tecnologia esse é provavelmente um dos pontos que a gente mais vai ver avanços, né, nos próximos anos aí. A bendita da inteligência artificial. Com certeza. Tem alguma aplicação dela? Tem alguma situação que você já viu ali? Você pensa, pô, isso aqui é tendência grande dentro de um escritório? Eu acredito que a utilização para elaboração de relatórios, então a gente vê como a tecnologia ela tem auxiliado nesses relatórios mais estratégicos na tomada de decisão dos escritórios. Por exemplo, hoje eu não vou no achismo, o sócio não vai demitir ou contratar alguém daquele time pelo achismo. Hoje os indicadores permitem isso. Então, às vezes o Gui está fazendo mais prazo que a Giovana. Tá, mas os prazos são da mesma complexidade? Então a gente precisa entender isso a partir de dados para que o escritório tome uma decisão assertiva e em cima de dados e não de achismo. Então eu acredito que a tendência tem vindo muito também nesse ponto de indicadores, de performance, né? A gente busca hoje muita performance dentro dos escritórios e acredito que os relatórios, os KPIs, dashboards, tudo vem para somar em relação a isso. Isso é importante. Conversa com aquela visão de que o escritório tem que atuar como uma empresa, né? Sim. As empresas já estão muito mais acostumadas a isso, né? As empresas de tudo quanto é ramo, né? Já entenderam há muito tempo que precisa se socorrer desse tipo de relatório, né? Para fazer essas análises, por exemplo, de produtividade, né? Se aumenta ou diminui o time. E é bacana ver esse movimento hoje dentro do mercado aí jurídico, né? Dentro dos escritórios, que daí a gente sabe que eles vão se tornar cada vez mais efetivos, né? Sim. Mas desde que utilizem as ferramentas da forma correta, né? Bom, Gi, eu acho que a gente falou de muita coisa relevante hoje, né? Igual eu comentei ali anteriormente, se a gente fosse falar de tudo de tecnologia, não ia acabar nunca. Com certeza. Acho até que essa conversa aqui a gente vai continuar em algum outro momento, né? Já fica o convite aí para você retornar aqui na Leme, porque o que a gente mais fala aqui é tecnologia, né? E é bacana ver uma pessoa empenhada aí em trazer essas novidades para os escritórios, em ajudar os escritórios a se adaptar às tecnologias, às inovações, né? A gente sabe que dentro do mercado ali do direito não é fácil, né? O advogado gosta da coisa mais clássica ali, é tudo mais devagar dentro da advocacia, ou melhor, era, né? Porque hoje a gente está num movimento acelerado de mudanças ali, né? Não só pela tecnologia, mas pela nova visão ali do direito como um todo, né? Então, queria agradecer aí a tua presença, tá?
Acho que foi um papo muito bacana, acho que vai agregar bastante aí para os nossos clientes, para o pessoal que nos acompanha aí nas redes sociais, né? A gente gosta de trazer esse conteúdo de qualidade para ajudar os clientes, para ajudar todo mundo que está nos acompanhando aí a desenvolver melhor as suas atividades. E falando em rede social, como que a gente consegue te acompanhar, Giovana? Eu tô nas redes sociais, no Instagram, a gente fala bastante lá sobre controladoria, sobre tecnologia, sobre todas essas ferramentas. O meu Instagram é @gicasoares. E meu LinkedIn também, que eu compartilho artigos e informações sobre esses temas, que é Giovana Soares. Maravilha, Gi. Acompanhe então a Gi nas redes também, galera, que esse tipo de conteúdo é extremamente relevante. É o que a gente falou aqui, não basta ter ferramenta, tem que saber utilizar. Então vamos se aproveitar aí desse tipo de conteúdo para dar melhor utilização para as ferramentas e obter os melhores resultados. Sigam a Leme nas redes sociais também, pessoal. Nosso Instagram, @lemeforense, tá? Segue a gente aí também no canal, se habilita para receber as notificações, tá? E Gi, antes de finalizar, a gente tem um presentinho aqui para você, tá? Ai, que show! Aqui. Muito obrigada! Obrigado pela sua presença aí, né? Vou abrir uma agora. singela lembrancinha aí. Olha essa caneca maravilhosa. Essa canequinha é aquela que você põe a água quente, ela vai... Que ela muda de cor. Exatamente, vai te revelar aí tudo que está escondido do devedor. Um ótimo caderninho, docinhos e café, né? Advogado sem café não é advogado, fala a verdade. Exatamente. Inteligência artificial não toma café, então É verdade. não vai dar o mesmo resultado que um advogado. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra falar sobre esses temas tão relevantes e também conversar sobre tecnologia. Prazer te receber, Giovana. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, por nos acompanhar. Acompanhe os nossos demais conteúdos e até a próxima. Tchau, pessoal, até!